Olá, sejam todos muito bem-vindos. Esse é mais um episódio da nossa série sobre a COP28. E na conversa de hoje a gente vai falar sobre economia, o que a gente está discutindo na COP28 e economia na Amazônia também. Afinal, a COP vem para cá em 2025. E para falar sobre isso, a nossa convidada de hoje é a Isabel Nobre. Isabel é graduada em Engenharia Sanitária e Ambiental pela UFPA. Ela está finalizando o MBA em ESG e hoje atua como consultora empresarial. Antes da gente começar, Isabel, é importante lembrar que essa série aqui tem o apoio da Vale. Transformar a mineração hoje é transformar o amanhã de todos. Isabel, seja muito bem-vinda. Obrigada, Gustavo. Isabel, sob a perspectiva econômica, como é que você analisa o protagonismo do Brasil dentro da COP28? O protagonismo do Brasil na COP28 é gigante. A gente está liderando essa agenda. O Brasil, os nossos líderes políticos estão nos colocando nesse patamar como liderança. Nem sempre as ações políticas domésticas, que a gente chama ambientais, elas são tão coerentes com essa ambição. Uhum. A gente tem ali algumas controvérsias, como o próprio Brasil querer entrar na OPEP, sendo que ele está se posicionando como um líder frente à emissão, à redução de emissão de carbono, tudo isso relacionado ao Acordo de Paris, né, que prevê que a gente limite o aquecimento em até 1,5 graus. Esse ano também, então a gente tem ali eventos super importantes nesse ano da COP, como o próprio Global Stocktake, que ele vai ser um grande balanço global da avaliação das metas climáticas e da ambição dos países. E a gente já tem algumas conclusões, inclusive de que se o mundo continuar dessa forma, com todas as metas calculadas, né, nesse grande balanço, a gente não vai conseguir cumprir esse 1,5 graus. E, inclusive, estamos caminhando para o 2,6 graus de aquecimento. Economicamente, a gente tem uma grande oportunidade para o Brasil. A gente fala sobre o plano de transição ecológica do governo, que prevê justamente o Brasil fomentar empregos verdes, fomentar a economia de baixo carbono. Então, a gente tem uma possibilidade muito grande. Isso, inclusive, vem em conjunto também com vários fundos sendo lançados para a Amazônia. A gente tem a reativação do Fundo Clima, a gente tem a reativação do Fundo Amazônia, e vários outros mecanismos que estão incentivando e direcionando investimentos para a Amazônia, brasileira, no caso. Então, a gente, na minha perspectiva, está vivendo um momento único de oportunidade para gerar novos negócios, aliados à bioeconomia, novos negócios que incentivem o trabalho justo e relacionados principalmente à preservação das nossas florestas. Essa é a minha percepção. Eu imagino que você deva conhecer gente que está por lá, na COP, nesse momento. Você tem contato com quem está lá? Porque, assim, eu imagino que o Brasil deva estar tendo um protagonismo nesse momento. O Brasil está tendo um baita protagonismo na COP, e isso é muito interessante. O Brasil veio decaindo em alguns momentos em relação à política externa, quando a gente fala sobre meio ambiente. E desde o ano passado, o Brasil retomou o papel de líder climático. Eu estive em contato com pessoas que estão na COP hoje, e a percepção delas é justamente essa, que o Brasil é o bambambam. O Brasil está lá para liderar as ações. O Brasil ele tem um histórico, sobretudo, de inovar em ferramentas e mecanismos de financiamento climático. O Brasil ele tem esse potencial muito forte de diplomacia ambiental.
Isso é uma coisa super relevante, porque a gente também tira os olhares também só sobre a nossa política externa, ou sobre nossa política doméstica, desculpa. A gente fala que o Brasil ele tem um papel também de diplomacia, ele faz que os governos, os países não desenvolvidos, conversam com países desenvolvidos e entrem em consenso. Isso é uma coisa até, uma curiosidade da COP, e super relevante falar. A COP, ela tem uma expectativa muito grande. Todo mundo, quando acontece a COP, fica, nossa, COP, assim, pelo menos da área do meio ambiente, Claro, se tornou mais mainstream há pouco tempo, mas a COP ela tem uma expectativa muito grande. Mas para saírem decisões da COP, a gente precisa de consenso entre 197 países signatários. É difícil. Já pensou? É bem difícil. Então, é por isso que muitas vezes os ambientalistas e ativistas eles saem frustrados das COPs, porque os avanços são a passos lentos, porque depende desse consenso dos se eu não me engano, são 197, de todos esses países. Então, a gente tem os marcos principais, que é o Acordo de Paris, o Protocolo de Quioto, mas de praxe, nas COPs, a gente resolve assim, coisas relacionadas a esses dois, mas não é tão esperado que aconteçam sempre eventos tão significativos, entende? É até curioso, porque é muito difícil você buscar consenso entre países tão distintos, de realidades tão distintas, em um assunto que clama por urgência. Sim. Então, acaba sendo uma das problemáticas da COP exatamente isso, buscar um consenso para um assunto que necessita urgência. Isso é muito importante que tu falaste, porque existe um consenso também global, que, se eu não me engano, foi ele que pautou o Protocolo de Quioto. Mas ele acho que foi nesse momento que os países eles entenderam que os responsáveis pelas maiores emissões de carbono tinham sido os países desenvolvidos. Sim. E, por isso, eles têm que financiar, por exemplo, fundos de perdas e danos que são direcionados para países menores que não conseguem arcar. Quando a gente fala em fundos de perdas e danos, a gente está falando de um financiamento global, um fundo global para financiar ações de mitigação de catástrofes relacionadas ao clima. Então, a gente está falando ali de países muito pequenos, daquelas ilhas, países que não conseguem arcar com, por exemplo... É um custo muito alto, né? É um custo altíssimo. E não é só uma ilha sumindo, é toda uma cultura, é toda uma população que está tendo que deixar o seu país. Então, são lugares especiais que precisam de um apoio maior. Então, existe esse consenso de que os países desenvolvidos deveriam bancar esse fundo de perdas e danos e outros mecanismos para dar suporte a países em desenvolvimento que não consigam arcar com isso, já que eles foram os grandes promotores das maiores emissões de carbono durante todos esses anos. Existe esse consenso e existe um contrassenso a gente está num momento em que não é mais quem é que vai emitir mais carbono. A gente já passou por isso. Se a gente quiser atingir as nossas metas de 1,5 grau ou 2 graus, que seja, a gente está falando de cessar as atividades relacionadas a combustíveis fósseis, a emissão de grandes poluentes de todo mundo. Então, não é quem é que vai usar agora, ninguém mais vai usar. E acho que isso que você falou agora é basicamente uma necessidade de uma responsabilidade social dos maiores com quem não tem as mesmas condições de arcar com problemas que, de fato, não são eles os protagonistas. Isso. E falando de responsabilidade social, vamos entrar agora para o assunto de economia. A economia mudou muito hoje no mundo. E hoje o mundo pede que as nossas economias, que as decisões econômicas sejam também pautadas em decisões voltadas para uma responsabilidade social, uma responsabilidade ambiental, e que entra muito na questão do ESG, que é a sua praia, vamos dizer assim. Explica para a gente um pouquinho do que é o ESG e como é que ele se encaixa nesse contexto da COP. Ambiental, social e governança, eles vêm como uns critérios, chamam muito de pilares,
mas eles vêm para estruturar uma macrovisão, muito na implementação da gestão de riscos. A gente fala, é importante aqui eu sinalizar um pouquinho, rapidinho, sobre a diferença entre responsabilidade corporativa e entre ESG. A responsabilidade corporativa, ela já é muito difundida no mercado há muitos anos, só que ela é caracterizada como sendo uma prática voluntária. Uma prática voluntária, e por ser voluntária, por não ter muitos critérios, ela é muito ampla, muito difusa, e isso perde força, faz com que o movimento ele seja muito difuso, no caso. O ESG não. O ESG ele tem critérios muito bem definidos. Então, a empresa, para ela incorporar critérios ESG, ela entender que ela vai ter que fazer gestão de riscos relacionados a critérios ambientais, sociais e de governança, relacionados ao risco financeiro do negócio. Então, o ESG ele vem muito forte justamente no momento em que as empresas já passaram por muitas catástrofes ambientais. Desde a nossa industrialização, a gente já viu muitas empresas indo à falência ou tendo danos financeiros estratosféricos por conta de falta de gerenciamento de riscos muito relacionados ao meio ambiente e relacionados também ao social e de governança. Então, o ESG está totalmente atrelado a finanças, ao mercado de capitais, à economia, porque ele vem justamente para implementar essa antecipação a problemas. É o empreendedor, é o empresário conhecer os seus riscos, então, identificar riscos, avaliar esses riscos, como eles se relacionam com a empresa, com a atuação da empresa. A gente tem uma ferramenta que é a matriz de materialidade, que todo empresário deveria ter da sua empresa, que é justamente identificar aonde casam os riscos do negócio com os propósitos da empresa, porque também não adianta uma empresa ficar querer abraçar o mundo com pautas que não são delas. Então, o ESG ele é muito aderente ao negócio, ao propósito do negócio, sabe? Então, o governo brasileiro vem... Assim, a gente tem tido sinalizações muito fortes do ESG também na legislação. Hoje em dia, a gente vê que o Banco Central, por exemplo, já determinou, já tem resoluções que tem que sobre o reporte da sua carteira de investimentos. Uhum. Eles têm que fazer uma análise de riscos climáticos para cada investimento. Então, a gente está falando do BC aderiu isso, a gente está falando do CVM, que é a Comissão de Valores Mobiliários, já determinou que todas as empresas que estão na Bolsa Brasileira têm que reportar sobre critérios ESG, junto com o seu relatório financeiro anual, ele tem também que reportar critérios de sustentabilidade. E isso era voluntário até 2024, se eu não me engano, em 2026 isso vai se tornar norma. Todo mundo vai ter que aderir, e hoje em dia já tem uma política de, se você não reportar, você tem que explicar o porquê não está reportando. Desculpa te cortar, eu ia te perguntar exatamente isso. Eu não sei se a sua especialidade aí, ela envolve o mercado regional, ou pode falar também de mercado nacional, mas é interessante saber como é que você vê hoje, fazendo consultoria, como é que as empresas recebem esse tipo de informação, se isso já é uma coisa que ainda está caminhando a passos lentos e que precisa de tempo. Como é a sua análise e perspectiva assim, sobre o mercado e as políticas ESG? Eu vou finalizar porque a minha... Claro. Vai complementar. Então, pronto. O que acontece? Por exemplo, então, as empresas estão tendo que... As empresas que estão na Bolsa, elas são cada vez mais pressionadas a responder esses critérios. E um dos critérios muito importantes é a cadeia de fornecedores. Então, tudo bem que a sua empresa ela pode não estar listada na Bolsa, mas ela pode prestar um serviço, ela pode fornecer insumos para empresas que estão listadas na Bolsa. Mais cedo ou mais tarde vai chegar na porta dessa pequena empresa.
Então, os critérios eles estão sendo difundidos e, além de todo esse parâmetro regulatório, a gente também tem menções muito incisivas, inclusive da SUSEP, que ela é um órgão regulamentador das securitizadoras no Brasil, também informando que as empresas têm que ter essa análise de riscos climáticos no seu guarda-chuva de atuação. Então, são sinalizações muito fortes, legislação, securitizadoras, ou a da Bolsa, que estão nos direcionando, inclusive também a Política Nacional de Transição Ecológica, são sinais muito claros de que o ESG ele vai vir para ficar. E é muito importante a gente tirar esse estigma de que ESG é sustentabilidade ou é filantropia. Eu falo muito isso. Não é filantropia. É você gerir riscos. É você ter os seus riscos debaixo do seu guarda-chuva, do seu braço, e conhecer eles. E você, claramente, decidir se você vai tratar. Porque quando a gente fala em riscos, Gustavo, a gente também fala em oportunidades. Então, muitas vezes, essa gestão preventiva, ela te dá esse papel de antever problemas, ela te dá esse papel de você se posicionar no mercado como um pioneiro. Muitas vezes o mercado premia pioneiros. A nível local, vamos lá, respondendo a tua pergunta, eu vi um boom muito forte com o anúncio da COP. Imaginei. Isso, sem dúvida, assim, foi algo animador para a gente que trabalha com isso. É a bola da vez, os empresários estão muito interessados, querendo conhecer e querendo tomar atitudes. Isso tudo, assim, foi muito rápido que aconteceu. O próprio termo ESG se popularizou muito rápido. Então, a gente fala que em Belém a gente tem ali um delay, um atraso em relação às coisas que acontecem mundialmente, ou até mesmo em São Paulo, né, de uns 5 anos, a gente fala que a gente tem a oportunidade de ver o futuro quando a gente olha para fora. E o ESG já é realidade em muitos locais. Eu batalho muito por uma regionalização do ESG. Isso é importante, Gustavo, da gente falar aqui, porque quando a gente fala em critérios ESG, lembra que eu te falei que o ESG ele vem com critérios muito fortes, ele vem com frameworks, que a gente chama. Inclusive, o Brasil foi o primeiro país do mundo a padronizar um framework. Isso, nossa, eu tenho que tomar cuidado para não dar muitas voltas. Não, fica Mas a gente vê que isso tem ficado cada vez mais difundido, isso é claro e evidente. E a minha batalha, como eu estava falando, é por uma regionalização de ESG. Porque esses reportes, eles vão muito longe. Eles, como são padrões internacionais, que empresas muito bem estruturadas têm capacidade de abordar, porque tem setores inteiros de ESG dentro de uma empresa para reportar isso, ou contratam consultorias enormes. Então, o mercado, ele vai... Nossa, perdi de novo o que eu ia falar. Calma, relaxa. Fiquei nervosa. Relaxa, vai falando que isso a gente vai fazendo corte. Então, o mercado, ele vai... Então, o que a gente fala? Uma coisa muito interessante. A gente, na minha empresa de consultoria, na empresa que eu atuo, a gente teve uma conversa com o BID recentemente, com o Banco Interamericano de Desenvolvimento e com o Banco Mundial, no qual a gente fez o dever de casa e a gente leu tudo direitinho, e eles têm políticas muito bem claras sobre empréstimo para empresas que têm o ESG na sua gestão, muito firme. E assim, a nossa bandeira tem sido que a gente precisa regionalizar critérios ESG, porque aqui a gente ainda está falando de níveis de saneamento ridículos. A gente está falando de empresas sem EPI para funcionar, sem segurança do trabalho. Então, a gente está falando ainda de uma discussão muito embrionária. Então, não faz sentido você incorporar critérios tão sofisticados
num ecossistema que não comporta isso, Claro. que não é que não comporta, é que não pede isso. A gente pede ainda por coisas muito mais básicas. Muito mais básicas, é verdade. Com Então, é certeza. importante, a gente sinalizou muito claro isso para eles. O BID, inclusive, tem direcionado financiamentos fantásticos para cá. A gente sinalizou muito forte isso para eles. É importante a gente investir não somente em empresas, não somente em iniciativas isoladas, dependendo se elas fazem ESG ou não. A gente tem que investir em setores, em empresas estruturantes. Porque, por exemplo, assim, em questão de infraestrutura mesmo, a gente fala aqui de coisas super rebuscadas, assim, de ESG, mas a gente ainda tem um estado que enfrenta níveis de conectividade tecnológica baixíssimos. Isso é verdade. A gente fala de um estado, por exemplo, a gente que trabalha com a consultoria empresarial, a gente encontra problemas seríssimos assim de sistemas de gestão, que são muito básicos para uma empresa. São sistemas de gestão que só tem o seu polo em São Paulo. Não, desculpa. Então, basicamente, se você, na sua opinião, o ESG, na verdade, já é uma realidade, não adianta fugir, mas para a nossa realidade ainda falta se adaptar ao nosso discurso, ao que a gente vive de fato aqui, né? A gente pode fazer muito mais, né, Gustavo? Uhum. A gente está numa região muito rica e a gente tem como alavancar a imagem, o valor das nossas empresas com esse discurso. Por que não? Né? A gente tem aí empresas, assim, a Amazônia está na boca do mundo. A gente está hoje, e é o que a gente estava conversando há pouco, a COP só que fala sobre a Amazônia. Uhum. E a gente precisa aproveitar para tomar esse recurso para si, captar esses fundos de investimento e agir para gerar riqueza no nosso estado. A gente precisa estruturar nossas empresas, a gente precisa estruturar nossos municípios. Então, a gente tem como utilizar isso como uma baita oportunidade. Se os financiamentos estão sendo relacionados com critérios ESG, vamos se adequar a eles do jeito que der, nas nossas possibilidades. E a gente vai atrás de estruturar o nosso ecossistema. Né? Então, assim, é uma conversa que está me dando bastante entusiasmo de tratar. Eu estou vendo que muitas empresas hoje em dia, algumas inclusive já estão saturadas com o termo ESG. Eu falo, gente, então vamos parar de falar, vamos fazer. Vamos fazer. Porque a gente aqui não está pedindo para que as empresas reportem quantos metros cúbicos de esgoto elas tratam. A não ser as empresas que precisam fazer isso. Mas a gente não está pedindo nada rebuscado. A gente está pedindo que as empresas tenham mais responsabilidade social. As empresas que precisam, que façam o seu gerenciamento de riscos e atuem mais em prol, sim. Porque a gente fala, Gustavo, isso era um consenso econômico em que as empresas elas deveriam só gerar lucro, só gerar riqueza. Acabou que a gente veio construindo um sistema em que muitas empresas hoje em dia têm um PIB maior do que países. Com certeza. Muitas empresas. Então passam a ter uma responsabilidade muito maior que o lucro, que apenas o lucro, na verdade. Entendeu? Então, e assim, já é um consenso também que muitas administrações públicas elas não são suficientes para resolver problemas sociais e ambientais. Se a empresa ela quer perpetuar o seu negócio e ela quer lucrar, ela tem como atuar frente a isso. Faz parte do planejamento estratégico dela. Se uma empresa que está localizada numa área de destino turístico e que ela queira perpetuar a estadia lá, que ela quer perpetuar as suas instalações, que ela quer lucrar ao longo do tempo, faz parte do papel dela preservar aquele lugar. Porque se ela não preservar, quem é que vai querer ficar indo para o hotel dela? Com certeza. Aí você falou agora num ponto interessante, a gente vai se encaminhar para a parte final da entrevista, da nossa conversa, que é essa questão empresarial.
A gente está vendo muito essa questão do boom de COP, como você falou, a Amazônia ela virou, Sim. já sempre foi protagonista, só que agora os holofotes estão de fato se virando para ela. E muito se fala na questão de investimentos e financiamentos voltados para a COP. Sim. E a gente está no momento que agora a gente está vivendo a COP 28 em Dubai, Certo. que é uma realidade. A COP 30 vai ser uma outra completamente diferente. Como é que você avalia essa questão de financiamentos, investimentos para a COP, saindo da COP 28 e vindo para a COP 30? E quais são os... O que você enxerga que é mais emergente, avaliando o nosso cenário daqui? Uhum. Gustavo, eu vejo com com bons olhos a gente receber uma COP, e eu falo isso a nível de financiamento, porque tem muito debate sobre se Belém comporta uma COP, porque nós não somos ambientalmente corretos e tudo, e a gente não pode receber uma COP. Para mim, é totalmente o contrário, porque o nosso discurso perante ao mundo eu gosto muito de debater sobre isso. O nosso discurso perante ao mundo nunca foi: olhem para nós somos os melhores em gestão, nós somos os melhores em sustentabilidade. O problema todo que a gente está debatendo aqui, e o pulo do gato para trazer a COP para cá, é que, Gustavo, durante muito tempo, até agora, assim, muito recentemente, a Amazônia sempre foi pautada por pessoas que não são da Amazônia. Todos os nossos estudos, assim, todos não. Isso ainda acontece, né? Muito. Eu presenciei um pesquisador dos Estados Unidos falando inglês num fórum mundial, falando assim: porque esse povo daí não faz nada. Sim. Como se a gente não tivesse a capacidade intelectual para resolver os nossos problemas. Sendo que a gente sabe que o nosso problema está muito mais embaixo. A gente vem de uma política colonialista de muitos anos, de extração de nossas riquezas, então, de incentivo a políticas de desmatamento, por exemplo, como foi em 1960, com Juscelino Kubitschek. Então, tudo é contexto, né? A complexidade do SG é muito disso, assim, é tudo muito complexo e depende muito do bom senso. Não existe um dicionário, assim, Sim, sabe? algo já fechadinho. Então, a gente receber uma COP é uma possibilidade enorme das pessoas verem o que é uma cidade na Amazônia. Muito se fala sobre a Amazônia, mas a imagem que eles têm é que a gente é um monte de tribos indígenas. E a gente é uma metrópole de 2 milhões de habitantes. E tem muitas pessoas vivendo aqui e sofrendo com infraestrutura precária. Então, ao meu ver, é um momento de construir essa política de infraestrutura para a gente receber a COP sem montar elefantes brancos. A gente não precisa disso. Mas de forma que assim, cumpram funções que a gente já precisa, para além da COP. Então, é toda essa discussão muito interessante de falar sobre a Amazônia dentro da Amazônia, mostrar o que é. Então, assim, não é esse papel de assim, venham ver como somos os melhores. Não, venham ver nossos problemas reais. A gente precisa de financiamento, por exemplo, para florestas, mas a gente também precisa de muito financiamento para infraestrutura. Bastante. A gente fala aí que nós temos os piores índices de saneamento do Brasil. Um dos piores, a Ananindeua, se eu não me engano, ocupa o 10º lugar há mais de 10 anos. E é muito importante falar quando fala de infraestrutura, que não é infraestrutura, uma infraestrutura tipo uma demanda de São Paulo, Rio de Janeiro, precisa construir um prédio, precisa construir estrutura para receber um evento. Não é isso, é investimento de infraestrutura que fica de legado para quem não teve isso há muito tempo, enquanto o mundo já pede isso. Quer dizer, o mundo já nem discute que para os países desenvolvidos isso nem é pauta, já nem é pauta mais. E eu acho que é uma fala muito importante essa sua, é até uma visão muito interessante, que a COP 30 ela vem justamente para as pessoas, para o mundo entender como é que a Amazônia funciona, isso. Não só da perspectiva de desmatamento, não só da perspectiva de floresta, mas como é que as pessoas sofrem diariamente exatamente por
por problemas ambientais e por ser um local que não tem a estrutura de tomar conta dos seus problemas sozinho. E quem sabe assim se cria uma consciência ambiental sobre a realidade. E não só isso, Gustavo. A gente está falando de mecanismos reais. A gente já está vendo BNDES, bancos mundiais, se não me engano, o BID também direcionando para investimento em infraestrutura. Então, a gente está falando ali de estações de tratamento de esgoto, a gente está falando de revitalização de canais, de maior acesso a esgoto tratado, a água tratada, que são coisas que realmente importam. A gente, nessa pauta climática, a gente acaba se perdendo muito, porque são desafios muito grandes, são desafios muito difíceis, mas eu tento me ater ao local. O que a gente pode fazer hoje para reduzir desigualdades, para melhorar o acesso a uma vida boa para a nossa população? Que isso são desafios que estão ao nosso alcance de resolver, estão ao nosso alcance da gente demandar. Então, para mim, a pauta maior do Amazônida é essa. Isabel, muito obrigado. Quero agradecer a sua presença. Foi uma conversa maravilhosa sobre economia, sobre ESG. E eu acho que é sempre muito importante falar. A gente fala de COP28, é um evento que está acontecendo agora, um evento de suma importância, mas a gente não pode deixar de conectar com a COP30. Afinal, a COP30 será aqui. E a gente precisa discutir ano a ano como é que a gente vai receber esse evento. E não só o evento, como é que fica Belém, como é que fica a Amazônia depois da COP30. Então, eu queria agradecer mais uma vez a Isabel pela oportunidade de vir aqui falar um pouco exatamente sobre isso. Queria lembrar que esse episódio faz parte de uma série de 5 episódios. Essa série tem o apoio da Vale. Transformar a mineração hoje é transformar o amanhã de todos. Muito obrigado e até a próxima.